Vida Saudável, capítulo 44. A vida cheia do Espírito. A função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é tomar a verdade da página sagrada, onde Deus a colocou em benefício de cada alma que criou, e estampar essa verdade na mente. O Espírito de Deus tem um alcance ilimitado do universo celestial, e não cabe às mentes humanas finitas limitar o seu poder ou prescrever as suas operações. Os sumos da videira, ascendendo da raiz, são difundidos para os ramos, sustentando o crescimento e produzindo flores e frutos. Assim, o poder vivificante do Espírito Santo, procedente de Cristo e transmitido a cada discípulo, impregna a alma, renova os motivos e afeições e até mesmo os pensamentos mais secretos e produz o precioso fruto de atos sagrados. Cristo é o nosso advogado, suplicando em nosso favor. O Espírito implora dentro de nós. Então demonstraremos perfeita confiança no nosso líder e não perguntemos por falsos guias. A graça de Deus toma os homens como eles estão e age como um educador, usando todo o princípio com que conta uma educação integral. A firme influência da graça de Deus instrui a pessoa segundo os métodos de Cristo e toda paixão violenta, todo traço de caráter defeituoso é modelado pela influência do Espírito de Cristo, até que novo poder motivador se torne cheio do Espírito Santo de Deus, segundo a semelhança da divindade. O Espírito Santo é a fonte de todo poder e atua como um agente vivo e ativo na nova vida criada na alma. O Espírito Santo deve ser em nós um habitante divino. Jesus comunica a circulante vitalidade de puro e santificado amor, semelhante ao seu, a todas as partes da nossa natureza humana. Quando este amor é manifestado no caráter, revela a todos com quem nos relacionamos que é possível Deus ser formado em nós, a esperança da glória. Cristo deve viver nos seus agentes humanos e trabalhar através das suas faculdades e agir por meio das suas capacidades. A vontade deles deve ser submetida à sua vontade. Devem agir com o seu espírito, para que não sejam mais eles a viver, mas Cristo a viver neles. Para onde quer que vamos, levamos a presença permanente daquele que nos é tão querido, pois permanecemos em Cristo por uma fé viva. Ele habita nos nossos corações pela nossa fé individual. Temos a companhia do divino Jesus e, à medida que nos damos conta da sua presença, os nossos pensamentos são levados cativos a ele. A nossa experiência nas coisas divinas será proporcional à vivacidade do nosso sentido de companheirismo. Não sois vós que operais o Espírito Santo, mas o Espírito Santo deve operar em vós. Há um poder vencedor e convincente no Evangelho de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que torna a verdade impressionante. Aos que realmente amam a Deus, o Espírito Santo revelará verdades que desapareceram da mente e também lhes revelará verdades inteiramente novas. Cada qual deve travar a sua própria batalha contra o eu. Prestai atenção aos ensinos do Espírito Santo. Caso isto seja feito, eles serão constantemente repetidos até as impressões estarem como se fossem gravadas na rocha para sempre. À medida que nos entregamos totalmente a Cristo, o nosso semblante refletirá a sua imagem. Será purificado, santificado e enobrecido pela sua graça. Não há limites à utilidade dos que põem de lado o próprio eu, dão lugar à operação do Espírito Santo no seu coração e vivem uma existência de inteira consagração a Deus, suportando a necessária disciplina imposta pelo Senhor,
sem se queixar nem desfalecer pelo caminho. Características de uma vida de entrega. Toda pessoa tem o privilégio de dar um decidido testemunho em cada linha, em cada característica, em temperamento, em palavras, em caráter, de que servir a Deus é bom. Ao render-se à verdade, reproduzirá a verdade, numa epístola viva, conhecida e lida por todos os homens. À medida que Deus opera no coração e o homem entrega sua vontade a Deus e coopera com Deus, ele opera na vida pelo Espírito Santo e há harmonia entre o propósito do coração e a vida prática. Quando Cristo entra na alma, ele traz a calma do céu. O Espírito Santo é o seu representante e opera para efetuar transformações tão maravilhosas que os anjos olham para elas com espanto e alegria. Quando o eu é fundido em Cristo, haverá tal demonstração do seu poder que derreterá e subjugará os corações. É o Espírito de Deus que vivifica as inertes faculdades da mente, levando-a a apreciar as coisas celestiais e atraindo as afeições para com Deus e a verdade. Sem a presença de Jesus no coração, o serviço religioso é formalismo frio e sem vida. O anelante desejo de comunhão com Deus cessa quando o Espírito de Deus é por nós afugentado. Quando, porém, Cristo, a esperança da glória, está em nós, somos constantemente levados a relacionar pensamentos e atos com a glória de Deus. Levantar-se-ão as perguntas: honrará isto a Jesus? Será isto aprovado por ele? A Bíblia está repleta de conhecimento, e todos quantos se põem a estudá-la com o desejo de compreendê-la, verificarão que a mente se expande e as faculdades são fortalecidas para entender estas preciosas verdades de longo alcance. O Espírito Santo as inculcará na mente e na alma. Ao estudarmos as obras de Deus, o Espírito Santo faz raiar convicção na mente. Não é a convicção que o raciocínio lógico produz, mas, a não ser que a mente se tenha tornado obscurecida demais para reconhecer a Deus, os olhos turvos demais para vê-lo, os ouvidos surdos demais para ouvir-lhe a voz, uma significação mais profunda é aprendida e as sublimes verdades espirituais da palavra escrita são impressas no coração. Se consentirmos, ele pode e irá identificar-se assim com os nossos pensamentos e objetivos, de modo a unificar os nossos corações e mentes em conformidade com a sua vontade, para que, ao obedecer-lhe, apenas executemos os nossos próprios impulsos. A vontade, refinada e santificada, encontrará o seu maior deleite em fazer o seu serviço. Condições favoráveis ao crescimento. A verdadeira piedade começa quando termina todo o compromisso com o pecado. Aquele que se entrega sem reservas à influência do Espírito Santo está mais bem qualificado para prestar um serviço aceitável ao Mestre. As suas energias são necessárias para cooperar com Deus. Sem isto, se fosse possível impor-vos com uma intensidade 100 vezes maior as influências do Espírito de Deus, isso não faria de vós um cristão, um sujeito apto para o céu. A fortaleza de Satanás não seria quebrada. Deve haver vontade e ação por parte do receptor. Deve haver uma ação, representada como saindo do mundo e sendo separada. Deve haver um cumprimento das palavras de Cristo. A alma deve ser esvaziada de si mesma para que Cristo possa derramar o seu espírito no vácuo. Cristo deve ser escolhido como hóspede celestial. A vontade deve ser colocada do lado da vontade de Deus. Então, há um coração novo e novas resoluções santificadas. Ao ser Jesus entronizado na alma, cada ação ao seu serviço torna-se fácil.
Os cristãos devem praticar a temperança em todas as coisas. Não temos o direito de negligenciar o corpo, a força, a alma e a mente, que devem ser entregues ao Senhor no serviço consagrado. Somos feitos de corpo e sentidos, bem como de consciência e afetos. Os nossos impulsos e paixões têm a sua sede no corpo. Por conseguinte, não deve haver abuso de nenhum dos nossos órgãos. Deus deseja que tenhamos cuidado, consideração e apreço pelo nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Ele deseja que o corpo seja mantido na condição mais saudável possível e sob a mais alta influência espiritual, para que os talentos que ele nos deu possam ser usados para lhe prestar um serviço perfeito. Ele brilhará nas suas mentes como a luz do mundo. Abre aspas. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Fecha aspas. João 1:12. Mas para que isto seja possível, Deus exige que toda a capacidade intelectual e física lhe seja oferecida como uma oblação consagrada. Devemos continuar a avançar para o céu, desenvolvendo um sólido caráter religioso. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à medida do nosso desejo e fé exercida para o obter e ao uso que faremos da luz e conhecimento que nos será dado. Ser-nos-á confiado o Espírito Santo de acordo com a nossa capacidade de o receber e de o transmitir a outros. Quanto mais aplicadamente for cultivado o intelecto, tanto mais eficazmente poderá ele ser empregado no serviço de Deus, uma vez que seja posto sob a direção do seu Espírito. Se os homens receberem a ministração do seu Espírito Santo, o dom mais rico que Deus pode conceder, eles concederão bênção a todos os que estão ligados a eles. Obstáculos ao crescimento espiritual. O cometimento deliberado de um pecado conhecido silencia a voz testemunhal do Espírito e separa a alma de Deus. Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Deus honrará apenas aqueles que o honram. Ninguém precisa considerar o pecado contra o Espírito Santo como coisa misteriosa e indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado da recusa persistente em atender aos convites para arrependimento. Que examine cada um o seu próprio coração para ver se não está acariciando o que é positivo dano para si e se, em lugar de abrir o coração para que Jesus, o sol da justiça, entre, não se está queixando da carência do Espírito de Deus. Que estas pessoas descubram os seus ídolos e os lancem fora. Separem-se de todo hábito não saudável no comer e beber. Que ponham a sua prática diária em harmonia com as leis da natureza. Mediante o fazer, assim como o crer, criar-se-á em torno da sua alma uma atmosfera que será cheiro de vida para a vida. Deus não pode permitir que o seu Espírito Santo repouse sobre aqueles que se envolvem na gula. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. O que quer que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais, e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Por que não mostramos a parte atrativa da nossa fé? Por que deveríamos ir como um bando de lamentadores aleijados, gemendo durante toda a nossa viagem até a casa do nosso Pai? E assim encerramos o livro Vida Saudável. Se tiver interesse em mais conteúdos como esse, entre em contato através do WhatsApp ou e-mail que aparecem no vídeo. Convidamos também a visitar nosso canal no YouTube.
Evangelho Eterno 1. Até mais.